Dois caras aqui brilhantes que eu também não quero saber. Esse cara trabalhou como um correspondente de Londres na Guerra Franco-Prussiana. E esse outro cara é o quê? Ele foi capturado, foi... Enfim. Então, na metade do século XIX, as forças prussianas estavam usando telegramas elétricos, né? E essa tecnologia aumentava a comunicação. Beleza. E nessa época teve também um aumento do range, né? Da distância dos rifles e armas. Então o campo de batalha aumentou muito, né? Então os telegramas permitiram o aumento da velocidade de informação sobre o campo de batalha, né? Aqui é o telegrama, né? Legal, legal. Torna muito importante a comunicação na guerra, né? A logística é muita importância. Então tem um Moltke, né? Que era o cara que brigou ali com o Bismarck. Esse é o Napoleão III sendo derrotado, né? Napoleão Júnior, Napoleão sobrinho, sei lá. Aqui foi a criação da Comuna de Paris, né? Que a Paris virou comunista, socialista por alguns, não lembro quanto tempo, mas um tempinho. Mas depois eles conseguiram recuperar o poder, né? Beleza. Então o Império Alemão foi proclamado, blá blá blá. E a parceria ali do Wilhelm I e o Otto von Bismarck foi muito grande, e eles criaram o Império Alemão. Então ali os impérios da Primeira Guerra foram se formando, né? O Império Austro-Húngaro já se formou devido à guerra contra a Prússia, que eles perderam muita força, tiveram que mudar o nome. E agora o Império Alemão, graças à vitória contra a França e a união dos Estados Alemães. Sem a Áustria, né? Em janeiro de 71, o rei prussiano Guilherme I foi proclamado o imperador alemão, e o imperador e os príncipes alemães representantes das cidades livres, né? Então todo mundo aceitou ele como imperador da Alemanha. A guerra, e eles criaram o Tratado de Paz, o Tratado de Frankfurt, foi concluído 10 de maio. A França perdeu a Alsácia e parte da Lorena. Então a França ela não queria perder a Alsácia e a Lorena, mas teve que entregar. E isso aí causou um ressentimento muito grande de parte da França. Que depois, na Primeira Guerra, eles vão se vingar e querer foder a Alemanha. E a Alemanha vai se vingar de novo, até que a Alemanha vai perder de novo e it's over. Então aqui. E eles tiveram que pagar reparações no total de 5 bilhões de francos. E as tropas alemãs tinham que continuar no país até que tudo fosse pago, né? Então as regiões agora foram chamadas de territórios imperiais da Alsácia-Lorena, anexadas pelo Império Alemão. A fundação do Império Alemão no Palácio de Versalhes, que foi a residência dos reis franceses, deixaram os franceses putos. E a perda da Alsácia e Lorena foi... Bismarck sabia que as situações poderiam atrapalhar as políticas externas do novo país, digamos assim. Líderes militares... Os alemães acreditavam que Alsácia e Lorena eram
antigas regiões alemãs que foram anexadas pela França no século XVII. E eles achavam isso aí como um prêmio de vitória. Poucas pessoas viam isso como uma consequência grave. A humilhação da França atrapalhou as relações franco-alemãs e deram raiz à Primeira Guerra. Então, justamente o que eu falei. Eles pegaram o território da França e acharam que isso ia ficar barato, mas não ficou. Assim como eles ficaram putos depois da Primeira Guerra, a França ficou puta. E você for ver a história, a França invade a Alemanha. A França declara guerra, a França que puxa o bonde. A Inglaterra não estava querendo guerra com a Alemanha no começo. Na Segunda Guerra, quem puxa o bonde para a Alemanha ser destruída é a França, porque a França já está puta com a Alemanha. A França não virou um inimigo da Alemanha, entendeu? Virou um inimigo mortal deles. E por uma besteira, para pegar um territóriozinho de merda lá, que é uma burrice do caralho. A Alemanha perdeu muito com isso. Depois da Primeira e da Segunda Guerra, eles perderam território pra caralho nessa brincadeira aí. Então, se eles tivessem sido menos babaca e não tivessem sendo tão filha da puta, talvez eles estariam até hoje com o corredor polonês lá. Então a Alemanha ela estava se expondo muito. Na verdade é que as potências mundiais elas estavam de olho na Alemanha. A Alemanha estava desequilibrando o poder na Europa, porque a Alemanha não tinha colônias. Ela tinha as colôniazinhas lá, né? Mas eles conseguiam bater de frente com os impérios mais fortes do mundo sem colônias. Então isso aí era digamos assim, era só uma questão de tempo para que a Alemanha começasse a fuder os ingleses e franceses, né? Ou seja, roubar as colônias deles. Os alemães não tinham colônias, né? Tinham, mas acho que 2 países de merda lá, mas nada muito relevante, né? Então aí a Inglaterra e a França já ficou de olho, ó. A gente tem que parar esses caras. Tá ligado? E a Rússia também tinha interesse também. Então todo mundo ali queria crescer. Só que a Alemanha estava assustando, porque eles estavam sei lá, não era um país tão grande assim. Eles não tinham colônias, não tinham pessoas trabalhando de graça para eles praticamente, que a colônia é basicamente isso, é ganhar dinheiro sem trabalhar. Mas eles tinham um exército muito poderoso e a indústria deles estava muito boa. Então era muito perigoso para as potências que estavam decadentes, como a França e a Inglaterra, ter a Alemanha ali no jogo de poder da Europa, né? Então tá. Os prisioneiros da guerra poderiam escrever cartas e receber e-mails, receber cartas. Mas o correspondente, ele monitorava tudo. Então eles olhavam porque o cara tava coisando. Aqui, isso aqui é interessante. Essa charge aqui. Eu preciso ler melhor aqui para entender. Vamos lá. Esse flyer alude o fato da França usar tropas do norte da África e colônias na guerra. Essas tropas são apresentadas como bárbaros, aliens para a civilização europeia. A parte de cima da litografia mostra o novo presidente francês de guerra, radiando otimismo depois do precedente ser demitido, enquanto a corte está preparando para sair do país. É uma piada, né? Essa ajuda mostra o país que tem africanos lutando para lutar a guerra. Os estados alemães não tinham colônias nesse tempo. Ou seja, eles foram ter depois, mas eram muito poucas colônias. 2 países, eu não lembro. E muitos alemães nunca viram africanos. E os prisioneiros em Ingolstadt protestavam contra estarem sendo
mostrado para curiosos como animais. Então aí era a questão ali do zoológico humano, que era comum na colonização, que eles pegavam pessoas de outros continentes e faziam tipo um zoológico humano e vendia até ingresso, né? Eles faziam isso muito no Sudeste Asiático. Já que o europeu não conhecia o asiático, ele botava e fazia um zoológico. É brutal, mas é real, real. Então aqui nós temos aqui para fazer barracas e fortalezas. Então, prisioneiros de guerra também às vezes botava pra trabalhar, porque o negócio também é pro seco. Em Ingolstadt Fortress, um grande campo de prisioneiros de guerra na Bavária, o fotógrafo local tirou fotos dos prisioneiros da França e seus habitantes locais. Os fotógrafos presentearam aqui o Frederico, não sei o que. Então aqui ele tirando foto dos prisioneiros, ó. Os prisioneiros não eram europeus. Então os franceses faziam essa parada, eles botavam os colonizados para ir pra guerra para morrer. Eles fazem até hoje, né, com legião estrangeira, né. Então aqui mais uma questão aqui, né. Então os prisioneiros de guerra eles estão falando com o pastor, né. Então os prisioneiros de guerra eles tinham até nessa época existiam muitos tratados de... o pessoal viu que prisioneiros de guerra era um problema e tinha que fazer tratados para que ambos os lados não maltratassem seus prisioneiros, né? Bem diferente da antiguidade, os prisioneiros de guerra eram escravos, né? Então aqui temos mais paradinhas aqui, por favor. Então, 400 mil soldados franceses foram capturados em solo alemão. Então eles colocavam em barracas e botavam eles para construir as paradas, né? E eles tinham mais direitos, né? Os prisioneiros policiais. Então, na realidade, algumas coisas não eram previstas por tratados internacionais. Os prisioneiros de guerra se fudiam algumas coisas. Mas existia um cuidado básico para os prisioneiros. E muitas entidades visitavam os prisioneiros. E eles olhavam os prisioneiros que estavam doentes. E ele falou que, por contraste, mulheres tinham comitês de refrescamento que provia bebida, comida e cigarros para as estações de trem, não só para soldados germânicos, mas também para homens franceses que foram acusados de ato antipatriótico. Então, enfim. Então, os franceses traidores, eles tratavam melhor para incentivar os caras a traírem a França, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais 20 minutos. Vamos lá. Então, o fundamento do Império Alemão, seu armistício, soldados saxônicos fizeram o aniversário do imperador. Enfim, algumas paradinhas aqui, né? Os caras fizeram o bagulho do imperador. Aí tem a parada aqui que eles fizeram, ler um salmo de Davi, não sei o que. Aqui é a cruz vermelha. Cara, bem brilhante. E aqui, rapaziada, a gente tem mais uma parada que eu já não sei qual é. E aí é que é merda, né? Que são as doenças dos campos de batalha. A gente morta, tem muita doença. E muitas vezes há horas esperando. Se não dias para ser salva, né? E muitos morrem, né? Com infecções nos próprios hospitais de campanha, né? E acontecem epidemias e doenças vermes a caralho. Então, cuidado médico na Guerra da Crimeia, norte da Itália, também deu-se uma reforma, diga a luz, no serviço médico em muitos países, né? E depois criou a Cruz Vermelha, né? Então tava dando tanta guerra que, para não morrer tanta gente, eles estavam fazendo reformas da medicina militar, né? E aqui alguns livros, né?
umas cartas enviadas. Então muitas cartas eram enviadas no campo de batalha. Dá pra identificar mais ou menos como que as pessoas pensavam, né? Aqui alguns telegramas da época. E aqui a gente já leu também, legal. Então aqui é só a Guerra Franco-Prussiana, né? Rapaziada, eu vou lá no meu bagulho lá pegar mais bateria, porque ele tá acabando. E a gente vai continuar aqui. Não, acho que dá pra acabar aqui. Então, depois da criação do Império Germânico, o Império teve muita paz até 1914. Aqui, ó. Deutschland Reich. Ó, tu vê que a Alemanha é o que a gente conhece, mas esse lado aqui que é a Polônia, tá vendo? Esse lado aqui era a Alemanha, e mais os Alsácia-Lorena que eles roubaram dos franceses, e mais aqui o Sudetos, né? Aí os territórios em conflito depois da Segunda Guerra é o corredor polonês, né? A Alemanha na Primeira Guerra vai perder o corredor polonês, os Sudetos e a Alsácia-Lorena. E Sudetos está... Aí depois eles vão tentar recuperar, eles vão anexar tudo de novo, depois eles vão perder tudo de novo. E a Alemanha vai virar tipo um bagulho assim. Sacou? Vai virar tipo um estado de Minas Gerais. Mas eles vão pagar caro por esse expansionismo deles. Porque agora os países europeus, eles não vão tratar a Alemanha como alguém fraco. Eles vão ter agora medo deles e eles vão com tudo agora. A França, a Inglaterra, né, que são os maiores inimigos deles, eles vão ficar espertos agora. Então, eles teve uma paz muito grande até a Primeira Guerra Mundial. O imperador Guilherme I tinha uma conduta dia a dia com o chanceler Otto von Bismarck, que era o parceiro dele, né? Que era o cérebro da parada. E o Império Alemão, uma federação composta de 22 estados e 3 cidades livres. Um grande número de leis ajudaram a modernizar o país, a sociedade e a economia. Então aqui a Alemanha ela começou a virar o país mais forte do mundo, economicamente, né? E também na cultura, etc. Começou a substituir os franceses, ingleses que estavam em alta, né? Então o Bismarck ele tinha oposições, né, que eram os inimigos do Império, que era a Igreja Católica e a social-democracia, que atrapalhava a unidade nacional. Isso aqui tem muito a ver com o Bigode. O Bigode ele se inspirava muito no Otto von Bismarck, né? E o Bismarck segurava que o Império ele tinha um inimigo hereditário, né? Que era a França, por causa das alianças com a Rússia, o Império Austro-Húngaro e a Itália, né? Então, basicamente são os caras aí que eles fizeram guerra, né? Se meteram em algumas guerras, etc, né? Entre esses caras, né? E depois Bismarck foi demitido, né? Pelo Guilherme II, né? Em 1990. E as políticas domésticas e estrangeiras do Império mudaram. A aliança com a Rússia não foi renovada. Anos depois, a Rússia virou amiga da França. E a Alemanha estava cercada por grandes poderes e alguns conflitos com a Britânia. Então, depois da demissão do Bismarck, a Alemanha começou a perder aquela habilidade deles de negociar com os inimigos e os amigos, meio que inimigos,
em volta deles, né? Então, a Alemanha ela começou a meio que se isolar demais. Então, tinha problema com a França, tinha problema com a Inglaterra, tinha problema com a Itália, tinha problema com o Austro-Húngaro. Aqueles problemas, mas dava para negociar, dava para fazer aliança. Só que a França se uniu muito com a Rússia. Então, o problema seria a Rússia, ela queria muito aquele território ali do corredor polonês ali da Alemanha, porque ali é a região dos eslavos, né? Então, o Império Alemão criou uma agricultura forte, uma indústria, durante os anos 1890 e 14, e eles cresceram a economia, né? Mas eles tinham problemas ali sociais e econômicos devido ao seu crescimento e prosperidade, né? Que não puderam ser resolvidos, né? Então eles tiveram muito aumento de riqueza, só que eles tinham aqueles problemas sociais que o Bismarck ele estava lutando ali contra os sociais democratas da época que queriam mais igualdade, né? A arte e a cultura cresceu, a ciência, e eles começaram a ter renome internacional. A vitória sobre a França aumentou a qualidade militar e, como resultado, as ideias militares e condutas. Então, o militarismo se tornou ali a base ali da classe média, né? Como fosse o orgulho da classe média seria os militares, também, graças a isso. Então aqui o bicho começa a pegar. Militarizar demais. Começa a crescer de assustar as potências da Europa, né? Se tornou um orgulho, né? Então o militar já não era mais um ralé, e sim a classe média já queria ser militar, todo mundo queria ser militar, né? Então e a Alemanha fazia muitos exercícios militares e muitos reservistas, né? Com a ideia do alistamento obrigatório, que era na sorte. Agora todo mundo quer ser militar, todo mundo quer servir. Então a Alemanha já estava criando ali um cenário ali de uma guerra, né? Se preparar para uma guerra, né? Então qualquer coisa que acontecesse, a Alemanha ia entrar em guerra, já que todo mundo na Alemanha queria ser militar, né? Então ser militar, ser um reservista é uma questão de honra, né? Então os caras faziam cicatrizes para falar que se machucaram na guerra, então aí fudeu. E ali eles tiveram a vitória contra os França e a Alemanha. Vitória sobre os inimigos hereditários, a gente falou ali, né? A França perdeu para a Alemanha e teve a unificação. E eles começaram a ter Então a Alemanha, que era um país considerado fraco, né? Não era um país, né? Era um micro país, era igual a Itália, vários estados separados, a Prússia e a Áustria. Uns bárbaros lá, se tornou meio que um orgulho ser alemão, né? Entre os alemães. Só que entre os ingleses e franceses, eles ainda viam a Alemanha como inferioridade, entendeu? Então os alemães eles estavam com aquele orgulho nacional forte, aquele militarismo, então nacionalismo, então isso aí é sério indícios que eles vão querer se expandir. Ou, sei lá, qualquer coisa que acontecer, eles vão querer fazer uma guerra para usar como desculpa para lutar e expandir. Então, rapaziada, a Alemanha tinha 30 mil veteranos. E eles tinham associações militares, blá 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 blá. Então eles se tornaram... Tinham 3 milhões. Tinha organizações militares, né, de reservistas de 3 milhões. Então eles estavam muita vontade de fazer merda, né? E os outros países já estavam putos já com a Alemanha e eles estavam muito isolados também, né? Virou tipo um inimigo de todo mundo odiava eles. Então, rapaziada, aqui
Começaram a ter muitos eventos militares, negócio de medalhinha pra lá cá, falar que meu pai lutou a guerra, colecionar a medalha do papai, associações militares. Então a Alemanha se tornou um país muito focado no associações militares da Marinha, Associação Militar de Aviões, gabinete. Então, isso aqui já é uma boa explicação para você entender o que ele citou. Que a Primeira Guerra ela foi uma parada muito estranha. Mas se você vai entender a mentalidade do que estava acontecendo no passado, você vai entender. Então, mano, os alemães eles estavam muito nessa vontade de ir pra bala. Então eles anotavam lá os melhores soldados, o que eles tem. Enfim, eles tinham muita nacionalismo, né? Então, rapaziada, eles tinham muito problema ali com o socialismo e com os católicos, né? Isso também dentro do militarismo, já que eles seriam menos fiéis ao nacional e mais fiéis ao partido aí. Então, para o Bismarck e para a Alemanha, isso era um empecilho para ele. Então, ele fez 78 leis antissocialistas, né? O Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães foi criado em 75, que é o partido do Bigode. Eu acho que escrito ali, Socialist Workers Party of Germany. O Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães foi criado em 75. Em 78 foi criada uma lei anti... E esse Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães não é o Partido Social Democrata do Karl Marx, é outro partido. E, mano, os socialistas estavam crescendo e o Bismarck queria acabar com o socialista, ele foi lá e criou a lei anti... E depois eles criaram outra lei. Depois esse partido mudou o nome para Partido Social Democrata da Alemanha, SPD, né? Que tá aí até hoje, né? Então esse Partido Social... Não, esse partido aqui é Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, não é o Nacional Socialista, é o Socialista. E depois ele mudou o nome para Social Democrático. Aí depois virou o Social Democrata, exatamente. Então é o Partido Social Democrata Alemão. E tá aí até hoje, então beleza. Então aqui... Aqui já fomos, blá blá blá. Então... Esse Partido Nacional Socialista... Marxistas, né? Então, rapaziada, as tecnologias aqui do século XIX, o trem, blá, blá. Então aqui o canhão de artilharia. Então a economia estava bem modernizada, né? Então aqui uma empresa de criação de munição, em Dresden, onde eles produziam 16 milhões, enfim. Então aqui um cara fazendo propaganda do seu produto, né? De artilharia, ó. Fazer um teste aqui, ó. Esse aqui foi um teste no canhão de artilharia da empresa. Então tinha muita concorrência entre os próprios fabricantes para ver quem fazia a melhor arma, o governo comprar, né? Então ali um certo liberalismo econômico, né? Da guerra. E tinha até muita propaganda das armas, né? Então, a
guerra se tornou muito tecnológica e a Alemanha ela conseguiu ali aqui a engenharia da parada, ó. Desenho técnico. Bem parecido com o desenho técnico de hoje. A evolução da hidráulica, né? Então aqui vários canhões, ó, aqui uma parada aqui, né? Então a Alemanha ela estava criando muitas armas psico e eles tinham uma vantagem tecnológica comparado aos seus inimigos, né? Isso aí tornava uma vantagem na guerra, brutal. Essa aqui era uma pedra que eles usavam para testar se o projétil era quão penetrante era o projétil. E aqui é muitos milhões aqui de produção, né? Uma fábricazinha dessa de Dresden fazia muita coisa. É brutal isso aqui, né? Demonstra que era brutal. Agora eu vou pegar outra bateria aqui pra gente continuar a turnê, né? Então a Alemanha tava cheio de militar psico, vontade de ir pra guerra, cheio de... Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui. E aqui acabou, né? Tá, vamos lá, depois a gente volta aqui. A Alemanha tava cheio de vontade de ir pra guerra. Só faltava um motivo. E o motivo vai ser agora. Eles só queriam uma oportunidade. E, mano, se os caras espirrassem no chão, era motivo pra bala pio. E agora vai começar a brincadeira. Brutal. Se quiser ver mais episódios, espera aí que eu tô pegando a bateria.